gente! O Rio Pode Mais viaja até o Vale do Café, uma das regiões mais encantadoras do estado do Rio de Janeiro, para mostrar como o turismo tem sido motor de desenvolvimento. E para falar sobre isso, a gente recebe Wanderson Farias, assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo, que vem coordenando essas ações que juntam turismo, gastronomia, agricultura, economia, né, Wanderson? Seja muito bem-vindo ao Rio Pode Mais. Chegou muito bem acompanhado? Que delícia também. Obrigado, Mariana. Queria agradecer aí para a FEComércio e pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho do Vale do Café. Também o desenvolvimento, né? A gente tem o turismo, que é atrelado ao desenvolvimento, e a gente tem feito um trabalho através da Setur, com parcerias como a FEComércio, o Sicomércio da região, né? Lá do Vale do Café, através da Secretaria de Turismo. Nosso secretário Gustavo Tutuca me deu essa oportunidade para estar trabalhando lá pela região, e a gente podendo aí promover esse turismo junto com a agricultura, com o desenvolvimento, com a cultura. E é impressionante o trabalho que você tem feito, né? A gente entrevistou o Wanderson há cerca um pouco mais de um ano, né, Sim. Wanderson? E desde então tem muita novidade. Estávamos conversando aqui nos bastidores, cheio de novas ações, novas rotas no Vale do Café sendo descobertas e exploradas por muitos turistas, um número cada vez maior também, né? Sim, a rota, as rotas, eu sempre falo o seguinte, é a cereja do bolo. Não adianta você preparar um município, preparar a região, mas não tem o que oferecer. Então, quando você cria uma rota, você está oferecendo um produto turístico para o turista. Então, nós criamos lá a Rota do Café. A Rota do Café, ela tem as fazendas históricas que participam dessa rota. Nós começamos em 2020 com 3, 4 produtores de café, e hoje nós temos 52 produtores de Nossa. café produzindo, e foi criada a primeira associação dos cafeicultores do Vale do Café, que é a ASCAV. E também a Rota do Queijo, que são os queijos premiados, medalha de ouro na França, queijo de vaca, de búfala, o capril, que são as cabras, e o melhor doce de leite do mundo está aqui, da do Vale, ganhou o prêmio no último mundial realizado aqui no Brasil, em São Paulo. Da onde é? Do Vale Queijos, lá da Queijaria do Vale, em Valença. Valença. Essa rota é de Valença, a Rota do Queijo. É uma grande oportunidade para as pessoas poderem conhecer. É um turismo de experiência na veia. E também as cachaças premiadas. Hoje eu trouxe aqui uma cachaça da cachaçaria Vilarejo, que é um hotel fazenda em Conservatória, um dos melhores do Brasil, que lá tem cachaça, tem doce de leite, tem queijo. Nossa. É um local muito bacana. E também os outros alambiques, que são alambiques super premiados, medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata, medalha de bronze, que está sempre aí despontando a nível nacional. Que bacana. E dá para o visitante, ele consegue, é o que você falou, turismo de experiência na veia, né? Ele consegue conhecer também esses alambiques e todos esses locais produtores, experimentar e passear junto, né? Sim, e a gente conseguiu unificar. Tem também a Rota do Vale, que a gente tem uma propriedade de queijo, de café. Na parte da manhã o turista conhece uma propriedade de café, uma fazenda histórica. Eu vou dar um exemplo aqui de uma fazenda também de conservatório de 1852, que é a Nossa. Fazenda Florença, que tem um dos melhores cafés do estado do Rio de Janeiro, está aqui, o café da Fazenda Florença, aonde o turista ele tem a oportunidade de conhecer uma cafeteria no meio do cafezal. Nossa. Esse café ganhou o prêmio como o melhor café do estado do Rio de Janeiro em 2019. Essa fazenda, ela é um hotel fazenda, hospeda, né? E aí, turismo de experiência na veia. Como é que tá o movimento? O movimento cresceu muito, principalmente nesse período, né, de inverno. O Vale do Café é muito procurado, principalmente pelos festivais. Muitos festivais. A gente vai mergulhar pelos festivais, mas antes você tem um vídeo para mostrar um pouco do que a gente está falando, né, Wanderson? Sim, eu trouxe um pequeno vídeo aqui para falar do Vale do Café. Vamos rodar aí, gente, que o Wanderson vai passeando com a gente, mostrando um pouquinho do que tem por aí no Vale do Café. Aí, começamos o Vale do Café. Temos aqui a cidade de Vassouras. É uma cidade histórica, né, turística e com a cultura muito forte. Aí o Parque dos Ginos de Miguel Pereira, Conservatório Capital da Seresta, onde vai acontecer o Festival Sabores do Vale do Café.
Ipiabas, que é turismo de natureza. Piraí também, que é um destaque no turismo. Rio das Flores, que é uma cidade histórica. Aí a Rota do Queijo, né, que são os queijos premiados. Aí a Rota do Vale, que é o queijo, a cachaça e o café. É um festival que está acontecendo nas principais cidades, que é o Sabores do Vale do Café. O Festival Vale do Café, que aconteceu em julho, comemorando seu 20º ano. A Rota Turística de Ipiabas Conservatório, que inauguramos agora recentemente. E o Museu Vassouras também, que foi inaugurado. E tem ali a foto das principais fazendas históricas da região. Aí um vídeo da Olha, Rota do Queijo. Aquele queijo ali é o queijo do Vale do Café. Ali uma caverna de pedra onde é curado os queijos. Você tem queijos de vaca, de búfala, do caprio, as cabras, né? O turista ele vai conhecer a natureza, degustar esses queijos, conhecer os animais. Olha lá que bacana na caverna de pedra. Olha lá o proprietário lá com as búfalas. que legal, que incrível. É só uma pequena amostra aí Incrível. do vale. Às vezes a gente tem a impressão que tem que viajar, né, para longe do estado do Rio para encontrar e viver essa experiência que a gente tem aqui do lado, né? E a gente está a 80 quilômetros, 90, 100 quilômetros do Rio de Janeiro, o Vale do Café. Incrível. Queria destrinchar um pouco, mergulhar nessas novidades que estão vindo por aí, começar com essa nova rota de Ipiabas Conservatório, que a gente mostrou um pouco. O que que é? Conta um pouco pra gente, Wanderson. Essa rota nós inauguramos agora recentemente, né? E ela tem uma parceria com o Sebrae, com a Secretaria Estadual de Turismo e também com o Sicomércio da região. No caso, o Sicomércio de Valença e o Sicomércio de Barra do Piraí. Então, nós criamos essa rota com o objetivo de unir essas duas localidades. Você tem Conservatório, que já é um destino consolidado, onde é a capital da Seresta. A gente sempre fala, é a segunda Tiradentes, onde você tem os casarões preservados, o calçamento tipo pé de moleque, né? Os seresteiros tocando pela rua, muito bacana. E você tem Ipiabas, que fica antes, aonde é um turismo de natureza, de eventos, que vem crescendo a cada dia. Aí eu quero parabenizar lá a prefeita Kátia Mick, que é uma grande parceira, inclusive do Jorge, que eu mando um abraço aqui para o Jorge, presidente do Sicomércio de Barra do Piraí, e para o Marcos Torres, que é o presidente do Sicomércio de Valença, que são grandes parceiros. Barra do Piraí vem fazendo um grande trabalho investindo nessa localidade de Ipiabas, né? E lá é um turismo muito forte, é um turismo histórico e um turismo de natureza. E também Tem aventura também? Sim. Tem cachoeiras, É? tem a Pedra do Gavião, e tem muitos eventos, encontros de jipes, o pessoal faz muita trilha lá de jipe, de moto, né? De mountain bike. Então, cada localidade ali tem a sua particularidade. O que nós fizemos? Unimos essas duas regiões. Como? Criamos essa rota. A nível nacional, lançamos no Salão Nacional do Turismo, então uma divulgação nacional, e com apoio importante, né, da Setur, do Sebrae e também da FEComércio através do Sicomércio. E aí, quando a gente fala rota em termos práticos para o turista, fala, olha, gostei, né, desses 2 pontos, aí vocês indicam já alguns caminhos e pontos turísticos entre essas 2 cidades? Então, aí eu quero destacar, para uma rota funcionar, você tem que ter, claro, você tem que preparar a rota, fazer um trabalho de promoção, de divulgação, mas é importante você ter um receptivo para estar oferecendo essa rota. E essa rota vai ter um receptivo que vai ficar em Piabas, logo na entrada, que é a hospedar, aonde o turista ele vai estar lá, ele vai pegar toda a relação dos atrativos e vai mostrar para ele como que funciona essa rota. Então eles vão ter a oportunidade de conhecer todos os atrativos turísticos daquela região. Perfeito, que é a informação à base de tudo, né, e a partir daí explorar. Pode conhecer uma Rota do Queijo, conhecer a Pedra do Gavião, conhecer uma cachoeira, uma fazenda histórica como essa aqui do Café Campeão lá
2019. Que bacana. E você citou Barra do Piraí e Valença também. O Vale do Café são 14 municípios, Wanderson? São 14 municípios. E como é que você destaca, cada um tem uma particularidade, embora todos estejam unidos ali do ponto de Sim. vista histórico, como é que a gente viaja ali? Então, a gente, quando essa rota de Piabas e Conservatório, seguimos muito o que acontece lá no sul, na Serra Gaúcha. Você tem Gramado, você tem Canela. As pessoas que visitam Gramado vai conhecer ali o Natal Luz, uma gastronomia muito forte. Vai a Canela, são os parques temáticos. Então essa foi o incentivo para nós criarmos essa rota. Foi Os outros referência o que eles fizeram por lá? Serve de referência um pouco para a gente fazer aqui? serve também. E a gente tem, assim, quando você fala de particularidades em cada município, você tem a vantagem ali do Vale do Café, que os municípios estão próximos. A cada 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de um município para outro. Então, Miguel Pereira é um turismo muito forte em parques temáticos, né? O prefeito fez um trabalho lá de... Incrível o que foi feito por lá, né? copiou um pouco Gramado, né? Tem lá a Rua Torta, a Rua Torta, a Rua Coberta. O maior parque dos dinossauros do Brasil tá lá, né? Vou mandar um abraço aqui para o amigo Márcio, que é o dono do Parque dos Dinos, né? Você vai a Vassouras, antes você vai a Paulo de Fronten, você tem ali 57% da Mata Atlântica preservada, é um turismo de natureza. Você tem lá o Jardim Ecológico Uanaetê, que é da Cristina Braga, que é uma referência ali na região. Aí você vai até Vassouras e você tem um turismo histórico, cultural, com as fazendas históricas, os casarões preservados. Eu fui secretário de turismo de Vassouras, né? Eu fui secretário em 2019 até 2022. Então, nesse período, eu fiz um trabalho de preparar a cidade, organizar os atrativos turísticos e fazer um trabalho de promoção. E principalmente no período da pandemia, que foi terra arrasada. Nesse período, eu trabalhei bastante, preparando a cidade, preparando os atrativos, e quando houve a abertura, né, quando todos estavam vacinados, começou a ter o fluxo de turista visitando a região, Vassouras estava preparado. Então, hoje a gente tem lá os casarões preservados. E Vassouras inaugurou agora o maior museu de identidade da América Latina, que é o Museu Vassouras, que é o museu do empresário Ronaldo César Coelho. Ele comprou um casarão que estava em ruínas, ele reformou esse casarão e transformou esse casarão no maior museu de identidade da América Latina. Nossa, é algo grandioso, então. Muito grandioso. E vai provocar um impacto, você acredita, no turismo na região? Olha, ele vai provocar um impacto não só em Vassouras, no Vale do Café, no estado, e ele vai ter uma divulgação a nível nacional e internacional. Eu não tenho dúvida. Wanderson, a gente falando agora para o público da FEComércio, pensando no comerciante, de que forma que a inauguração do museu e todas essas ações que vocês estão fazendo tem impactado o comércio, ou vão impactar, né? A gente está falando do museu, que é uma nova atração. E como que o comerciante, do seu lugar, né, ali, com toda a sua experiência, como é que o que você falaria, orientaria o comerciante para ele conseguir se apropriar da melhor forma de tudo isso que vocês têm feito? Então, eu sempre falo que o turismo, ele segue junto com o desenvolvimento. Quando eu fui secretário em Vassouras, a minha secretaria era Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, quando você tem uma cidade que tem um perfil turístico, você vai atrair muito turista para a cidade e é automático que o comércio vai crescer, vai empregar mais pessoas, vai começar a acompanhar esse ritmo. Vassouras tem tudo para ficar muito forte no comércio com esse museu que vai ser inaugurado e com outros atrativos. Então, por isso essa parceria importante com a FEComércio, essa parceria importante com o Sicomércio. Aí eu quero destacar essas parcerias com o apoio da FEComércio aos festivais, que é de suma importância. Cada festival que nós organizamos lá no Vale do Café gera vários empregos, movimenta a economia, é o comércio vendendo, né? O restaurante, né, funcionando, vendendo muito, os bares, né? Então, e também essa parceria com o Senac, que prepara a mão de obra para os hotéis, para os restaurantes, o Sesc através dos eventos. Então, é uma engrenagem, né, que a gente vai juntando, vai acasalando e vai movimentando essa máquina. E o associativismo? Ele
Qual é o papel dele dentro desse trabalho que vocês fazem? Porque os arranjos produtivos locais, eles têm um trabalho importante também na formação desses polos, né? Então, nós criamos um arranjo produtivo local, que é o APL do café, do queijo e da cachaça. Ah, é? Foi criado. Inclusive, tem a participação do Senac, do Sicomércio, participam, né? No início, nós começamos com o café. Como eu te falei, em 2020, nós tínhamos 3, 4 produtores de café, hoje nós temos 52. Depois veio o queijo, depois veio a cachaça. Que um foi com o ciúme do outro. Então, falei, vamos resolver, vamos botar todo mundo junto, vamos criar um APL único, que é o APL do café, do queijo e da cachaça. E nós temos, nesse projeto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a Secretaria de Agricultura, a Setur, aonde faz parte com o turismo rural. A Setur vem investindo muito forte no turismo rural. E a gente hoje, você deve estar acompanhando, o Estado do Rio recebeu aproximadamente 1,5 milhão de turistas internacionais. E isso já está refletindo lá no interior. Tá chegando lá? Está chegando. O pessoal das rotas, os hotéis já estão recebendo turistas internacionais. Ah, é? Esse trabalho que está sendo feito pela Setur, através do nosso secretário Gustavo Tutuca, de fazer o trabalho de promover o Estado do Rio de Janeiro a nível internacional, está gerando um impacto muito positivo, não só no Estado do Rio de Janeiro, não só aqui na capital, mas no interior. Tá aí os números, aproximadamente 1,5 milhão de turistas. Um recorde, em cima de recorde, projeção né, pela primeira 2 milhões vez. até o final do ano. Exatamente. A gente está, agora aconteceu aqui no Rio, o Rio Innovation, né, o Rio Gastronomia também, que é um grande sucesso, que tem a participação da FEComércio através do Senac, a Setur também está participando, os produtores participaram lá também com queijo, com a cachaça. Eles falaram para mim, cara, eu nunca vendi tanto na minha vida. Então é legal a gente estar dando condições para esses produtores, para esses empresários investirem e tem retorno rápido, né? Uma coisa muito legal. Que legal. Isso que você falou é interessante, quer dizer, a gente está vendo os números da cidade do Rio de Janeiro, o Brasil como um todo muito bem no turismo, o Rio de Janeiro como principal porta de entrada do turismo ali também crescendo junto, mas esse turista está indo para o interior também, está chegando no Vale do Café. Sim. E como é que você acredita do futuro? A gente está falando, né, já de olho ali, tem uma alta temporada ali de férias. Sim. Como é que você vê? Então, aproveitando essa questão da promoção, a gente tem participado de um projeto que foi criado pela Secretaria Estadual de Turismo, que é Experiência Rio, onde a gente apresenta nas principais cidades do país, é feito um estudo antes, para identificar os principais emissores de turistas para o estado do Rio de Janeiro. Você sabe dizer, Então, São Paulo, Minas? Goiânia. Goiânia, verdade. Já fomos a Belo Horizonte, fomos a Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, estive lá em Recife. Então, como que acontece esse encontro comercial? Nós fazemos apresentação para operadores e agentes de turismo. Por exemplo, eu estive em Recife. Lá estiveram presentes nesse roadshow 200 operadores e agentes de turismo. Então, esse vídeo que passou aqui, eu apresentei para eles, do Vale do Café. E como é que é a receptividade? É muito boa, porque o pessoal não tem noção do que é o Vale do Café. Quando você fala de uma fazenda histórica, de uma rota. E quando você mostra para eles que eles visitam o Rio de Janeiro, que a 80, 100 quilômetros eles estão no Vale do Café, eles entendem, opa, isso é possível. Então, isso está sendo muito importante. É um trabalho de promoção espetacular. E eu tive agora também, foi um pouco cansativo, mas foi prazeroso. Eu tive na Bahia, lá em Salvador, onde teve um workshop, onde estiveram presentes 500 operadores e agentes de turismo, de todo o Brasil. Nossa. Então eu fazia apresentação a cada 10 minutos, em 10 minutos, para grupos de operadores de turismo. Eles saíam de São Paulo, do lado estava São Paulo, vinha para o Rio de Janeiro, assim, do Rio para Recife, assim, ia fazendo no aquela... stop ali. Isso aí, eu apresentando esse vídeo, falando dos números, né, dessa distância do Rio de Janeiro, dos atrativos, da rota do queijo, da rota da cachaça, do turismo rural, das fazendas históricas, né, do Rio de Janeiro. Então foi uma coisa assim espetacular. E eu tenho certeza que a gente vai colher ótimos frutos com esse trabalho que está sendo feito de promoção do estado do Rio de Janeiro.
Perfeito. Qual que é a importância nesse contexto dos festivais? Você citou o Festival do Vale do Café, mais de 20 edições, né, Wanderson? Nós tivemos esse ano, aconteceu a 20ª edição do Festival Vale do Café, que tem o apoio, inclusive, da FEComércio, através do Sesc, né? E também os festivais de gastronomia, Delícias do Vale, que aconteceu em junho, e o Festival Sabores do Vale do Café, que ele está acontecendo nas principais cidades do Vale do Café. Já aconteceu em Vassouras, aconteceu em Barra do Piraí, lá em Piabas, aconteceu em Rio das Flores, em Pinheiral, em Conservatória, vai acontecer também em Rio Claro. Então é um festival que ali você consegue colocar todos esses produtores de café, de queijo, de cachaça, uma gastronomia muito forte, a cerveja, né, artesanal, né? E os shows, que normalmente a FEComércio oferece para gente esses shows, são shows de qualidade, que você atrai o público, é um ambiente muito legal. Você consegue atrair o turista para a região para curtir esses festivais. E movimenta bastante. Tem Muito, movimentado? tem Como é que tem sido a movimentado. a resposta, o Os retorno hotéis do público? lotados. É? Os hotéis Lotados? lotados, as pousadas lotadas. O Festival Vale do Café, por exemplo, não tinha mais vaga nos hotéis em Vassouras. Nossa! E qual que é a importância das fazendas históricas para receber esse turista? Você falou, né, hotéis lotados, as fazendas históricas também? Então, as fazendas históricas são fazendas da época do Império, do século XIX, né? E que uma grande maioria se transformaram em hotéis fazendas. E todas lotadas, Todas lotadas, é? sempre, sempre. Que Há um bacana. movimento muito forte de procura dessas fazendas, que se transformaram em hotéis fazenda, onde você tem história, conhece a história do café, conhece a história da região. E vocês têm ainda uma meta para ampliar? Tem ainda fazenda que está no radar de vocês e que pode também se transformar em hotel, fazer esse receptivo? Ou você acha que já chegou num ponto que todo mundo já viu o negócio, já fez, já virou a chave? Então, Marina, eu observei, quando eu fui secretário em Vassouras, a gente estava organizando Vassouras, né, a região, e a gente estava vendo os empresários começando a se animar para investir, para ampliar os seus hotéis. Veio a pandemia, terra arrasada, voltou tudo na estaca zero. Hoje eu observo que os empresários começaram a investir. Alguns falaram para mim que ia fechar o seu negócio, voltaram atrás, Ah, estão é? ampliando, estão investindo. Um exemplo lá, Miguel Pereira, onde a FEComércio, através do SESC, está construindo um hotel, né? Que lá tem um problema de Hospedagem? hospedagem, com a construção desse hotel, do SESC, outros hotéis que vão ser construídos, vai conseguir, né, resolver um pouco do problema essa demanda aí que é muito procurada. E a região está começando a se movimentar, porque eu sempre falo para o pessoal do trade, eu sempre falo também com os secretários, não adianta você vender um produto turístico e você não oferecer infraestrutura, não oferecer condições para eles poderem voltar e indicar para os parentes, para os amigos. Claro. Não adianta você estar ali, né, mostrando, fazendo a apresentação Não e chegar. adianta. Se, por exemplo, se você for num hotel, isso acontece comigo. Eu tenho uma pequena hérnia de disco na coluna. Ela incomoda quando eu durmo num colchão ruim. Você vai num hotel, o colchão tá ruim, o atendimento ruim, você vai voltar? Não vai. Você vai falar bem daquele hotel? Não vai. Então, vale a pena investir, né? E as fazendas históricas, esses hotéis fazendas estão Eles estão num padrão que superior. tem atraído o Tem público que está disposto a pagar para mais por pagar isso? com spa, com tratamentos, né, VIP, né? Então, vale a pena. Tem Tem público para público tudo. tem público para isso, Wanderson? O Tem. empresário que está ouvindo a gente, está com o negócio dele, de repente a fazenda dele, falou: "Será que vale entrar nessa?" Tem público, o público tá recebendo bem, você acha que dá para crescer mais? Com certeza. E com essa, eu acho que, olha, eu já acompanhei vários secretários de turismo que passaram pela pasta da Setur. Eu nunca vi um secretário olhar tanto pelo interior como o secretário Gustavo Tutuga. Primeiro que ele é do interior, ele é do Vale do Café, né? Ele tem esse olhar muito forte para a capital Sabe do potencial, né? e dá essa liberdade para a gente trabalhar para o interior. Então, o interior tem essa liberdade. Todos os eventos, nós estamos patrocinando vários eventos, várias expo, festivais. Em Barra do Piraí, vai estar acontecendo a exposição de Barra do Piraí. Nós vamos ter lá um stand da Setur, também a participação do turismo rural, os produtores vão estar presentes. Então, é sempre engraçado, quando aparece assim
um banner, uma arte indicando um evento, os produtores já começam a mandar mensagem. Aí, vai dar para participar? É o cara da água de coco, né? É o cara do queijo, é o cara do doce de leite, da cachaça. Então é legal que a gente vê que eles estão interessados, eles estão acreditando, né? Às vezes eu falo para eles assim, ó, tem momento que você tem que roer o osso um pouquinho, mas logo depois vem o filé mignon. Aí eles acreditam. Que bacana, quer dizer, que e a bom. cultura já está sendo inserida, Sim, né? sim. Começou quanto tempo esse trabalho, Anderson? Olha, eu posso falar que comecei quando eu assumi como secretário em Vassoura em 2019, fiquei até 2022, e lá pela Secretaria de Turismo, né, eu comecei em 2022 lá na Setur, estou dando continuidade agora pelo Vale do Café. Mas, além da Setur, além do secretário Gustavo Tutuca, eu destaco muito o presidente Antônio Florencio. É uma pessoa que acredita muito no turismo, é uma pessoa que tem apoiado muito o segmento do turismo, o segmento do desenvolvimento. Não tem um pedido que eu levo para ele através dos sindicatos que ele não atenda, porque ele está vendo que está tendo retorno nesse apoio aos pequenos produtores, que chega no comércio, essa cadeia toda. E também a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, através da secretária Fernanda Curdi, que é uma grande parceira. A gente tem lá, ela tem um projeto lá que é o Desenvolve RJ, que inclusive a Secretaria de Turismo participa desse projeto, onde você tem ali também serviços que são oferecidos para o comércio, para o empresário. Isso está sendo muito interessante, né? E a Secretaria de Agricultura, através lá do secretário Dr. Flávio, a Pesagro, que é um instituto de pesquisa, através lá do presidente Paulo Renato, que participam desse projeto. Tem também a Funarge. Olha, os festivais têm tanto patrocinadores, eu fico até... Que coisa boa, Não, hein? eu fico assim preocupado de deixar alguém de fora, porque estão acreditando no projeto. A Funarge, através lá da secretária Daniele, do presidente o Jackson, o deputado Áureo, são parceiros, acreditam da parte da cultura, a agricultura também acredita, o turismo acredita, o desenvolvimento acredita, a FEComércio está acreditando. Então, há uma união de esforços aí, de parceria, para a gente dar continuidade a esse trabalho que está sendo legal. Parabéns por articular ali todos Obrigado. esses setores. E o Sebrae também, que é muito importante. Que também está junto. São as conexões. O Sebrae é muito importante em todos esses projetos. Bacana. Uma dúvida agora com relação ao acesso. Você falou da sinalização, você falou até do turista. O turista que vem para o Rio de Janeiro, não só quem é do Rio de Janeiro, mas o Vale do Café já está atraindo turista de fora do Rio. Vem para a capital e depois vai para lá. Esse acesso, como é que ele tem sido feito? Quais são as opções? Mariana, foi muito bom você tocar nesse assunto, nesse tema. Em relação à sinalização, o Estado do Rio nunca recebeu nessa gestão do governo Cláudio Castro e do secretário Gustavo Tutuca, que criou um projeto de sinalização turística das 12 regiões turísticas. Em especial lá no Vale do Café. Nós conseguimos identificar, sinalizar várias fazendas históricas, várias rotas, vários atrativos turísticos para poder atrair o turista. Isso sinalizar-se de são placas São mesmo, placas física oficiais na cor marrom, identificando com pictogramas de cada... Isso exemplo, faz fazenda diferença, histórica, Wanda? faz a diferença. E também com placas de sinalização nas principais rodovias. Por exemplo, nós colocamos há pouco tempo, instalamos aqui na Dutra, uma placa de sinalização antes do pedágio, indicando o Vale do Café por Miguel Pereira. Nessa placa muito grande, está lá Vassouras, Miguel Pereira, Patido Alferes, Mendes, Paulo de Fronten. Porque nós tivemos um problema. Com essas chuvas que aconteceram esse ano, a Serra de Paracambi, ela ficou um bom tempo interditada, né? Foi assim, uma parte da pista, né? Ela desabou, muitas encostas. Então o governo do estado está fazendo um trabalho lá, praticamente construindo uma serra nova. E a informação que eu tive que vai ser liberado, hoje está no sistema SIGPARE, né? Ela está aberta até às 10 horas da manhã, depois fecha, e depois só vai abrir depois das 17 horas. E também tem esse problema, é um problema do bem, que é a Serra das Araras, que está em obra, né? Futuramente, quando for inaugurado, vai ser um espetáculo para a gente aqui no Rio de Janeiro, em toda a região, com essa serra pronta, toda preparada.
Mas eu queria estar passando para vocês que querem conhecer o Vale do Café. Tem um acesso onde nós colocamos essa placa em parceria com a concessionária, aonde indica o Vale do Café passando por Miguel Pereira. Você vai passar por Miguel Pereira, você entra em Japeri, Miguel Pereira, você passa por Paulo de Fronten, Vassouras, você chega no Vale do Café. Olha, Super através de tranquilo. Miguel Pereira. Através de Miguel Pereira, super Olha. tranquilo. Do Vai passar Rio dá mais ou menos quanto tempo? Até Miguel, 1h30, mais ou menos, né? até o Vale do Café, você pode botar aí 100 quilômetros mais ou menos, né? Olha. 100 e poucos quilômetros. E ali você vai passar em frente ao Parque dos Ginos. Ah, é? É, na Que tá bombando, né? Então, a serra muito bem organizada, muito iluminada, né? Com lâmpadas de LED, tá muito bacana ali. Você falou dessa integração. Quando você tem uma atração de tanto sucesso como o Parque dos Ginos, isso se reflete também ali na região como um todo, na rota? Você tem um efeito cascata, assim, por estar integrado dessa Tem, eu forma? vou te dar um exemplo. Muitos turistas se hospedam em Vassouras para conhecer o Parque dos Ginos. Ah, é? Sim. Muitos turistas estão se hospedando em Valença, em Conservatório, e vai lá em Valença conhecer a Rota do Queijo. Muitos turistas se hospedam em Conservatório para participar de um grande evento, de um grande festival lá em Piabas. Então, Então, de fato, essa integração tem essa integração. tá rolando. Tá rolando. Que legal. Wanderson, eu queria, pra gente fechar, fazer um ping-pong, um bate-bola com você, pode ser? Claro. Agora eu vou te deixar numa saia justa, hein? Um passeio imperdível no Vale do Café, olha aí. Ih, pode citar até 3, vai. Não, vai. Vamos lá, a Rota do Queijo, que é excepcional, Museu Vassouras e Piabas. Bacana. Rota do Queijo, Museu Vassouras, que é esse, o novo museu. Museu do Que Ronaldo legal, César quero Coelho. conhecer. E é incrível, né? Sim. Ih, mais uma saia justa, hein? Um sabor que representa a região. Pode ser sabores. Vamos lá. Queijo, café e cachaça. Perfeito. Queijo, café e cachaça. Uma experiência única Sim. que todo visitante deveria viver. Uma experiência única. Visitar o Vale do Café. Um sonho para a região do Vale do Café. Ver todas essas rotas integradas, o turista olhando para o Vale do Café como olha para a Serra Gaúcha, Gramado, Canela. Esse é um sonho. Cada vez mais perto? Mais perto. É. Eu vejo isso. Eu vibro muito com isso porque o presidente aqui da FEComércio até brinca comigo, que eu estou em todos os lugares, sempre em todos os lugares. Mas eu faço isso com o maior prazer. Eu faço isso porque é legal você acordar cedo, você tá trabalhando, você ter condições para trabalhar e poder oferecer para essas pessoas, como um produtor de queijo que levanta às 5 horas da manhã, está lá ordenhando uma vaca, né? Um produtor de café que está lá, é um trabalho árduo, a produção de café, a colheita do café é muito árdua, está lá colhendo o seu café, o produtor de cachaça que está lá cortando a cana, fazendo todo o processo. Então, é muito gratificante quando você está lá nos festivais, está lá o produto dele, ele vendendo o seu produto, sabe, divulgando o seu produto. Por isso que eu ando com essa sacola aqui. Essa sacola vai para todo lugar, vai para Brasília, vai para todo lugar. Não tem problema, às vezes está pesada, mas eu faço isso com o maior orgulho, com o maior prazer de estar divulgando esse Rio de Janeiro e o Vale do Café. Que bacana. Quer dizer, a gente vê o rótulo, você vê a história por trás de cada um desse, né? Sim. De cada produto. E que tem feito a diferença, né? O caminho são 3 anos, você começou de fato ali no Vale do Café e você já está colhendo esses Sim. resultados grandes. É gratificante. Parabéns. Wanderson Farias, tá aí fazendo... É embaixador também, né, Wanderson? Me deram o título lá de embaixador do Vale do Café. Mas É muito justo. Eu sou um soldado lá da região, sou um soldado do turismo, estou aqui para contribuir. E tá nessa luta de uma forma linda, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Gente, muito obrigada pela companhia. Curte a entrevista, curte o Vale do Café, mergulha nessa viagem, aproveita também, explora outras entrevistas aqui do Rio Pode Mais, rodando, mergulhando no nosso estado tão rico do Rio de Janeiro. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau!